Então, meus amigos, bom dia para todos vocês. Espero que vocês estejam bem. Eu tô ótimo demais. Que seja uma boa semana para todos, né? Uma semana bem abençoada para todos. E cara, eu acho que aquele jogo de ontem, uma final de Super Mundial, é para poder relaxar a gente bastante, poder começar a semana daquele jeito, principalmente para quem é amante de futebol, cara. E eu gosto pra um caramba, por isso que eu criei esse canal aqui. Vamos falar sobre Chelsea e PSG, né? Um jogo que saiu de 3-0, onde o PSG tem 599 passes contra 301 do Chelsea. 67% de posse de bola contra 33% do Chelsea. E é isso daí, gente. Aí você deve estar pensando, uau, então foi um amasso. Não, não foi, cara. Não necessariamente. O Chelsea meio que deu uma aula de como você se defende na hora certa e como você ataca na hora certa. Ontem o Vitinha faz uma partida muito abaixo, por quê? Porque o meio-campo do Chelsea marcou muito bem, cara. Moisés Caicedo marcou muito bem. Enzo Fernandes marcou muito bem. Reece James também marcou muito bem. E ele fez uma ótima partida como volante para um cara que é lateral. Então foi muito acima da média o que ele jogou naquele jogo de ontem como volante, o que não é uma posição de origem dele, já que ele é lateral. Tá? Por outro lado, você vê um Cucurella que teve uma leitura de jogo incrível, tirando duas bolas ali primordiais, que foi a do Doué ali pro Kvaratskhelia, onde aqui ia ser gol, e um cruzamento que vem da esquerda para a direita que ele intercepta também. Não é assim, mas é sorte dele estar ali. Não é sorte, gente, é leitura de jogo. Isso se chama leitura de jogo. Ou seja, ele salvou 2 gols. Praticamente, se o PSG tivesse feito aqueles 2 gols ali, a história poderia ser outra, cara. Porque o PSG é um time que gosta de ter a posse de bola, de criar pressão no time. E se você olhar para o elenco deles, você já tem uma leitura de como vai funcionar. Porque você tem um Kvaratskhelia que é extremamente rápido, que usa muito bem a linha de fundo, já que é muito característico de ponta, tanto que ele é um dos melhores pontas do mundo atualmente. Do outro lado você tem o Doué também, que é incrível ali pelo corredor. Você tem o Dembélé, você tem o Barcola. Eles formam uma trinca incrível na frente de uma letalidade impressionante. Tanto que a temporada do PSG reflete muito bem isso daí, tá? Só que ontem, como eu falei, o Chelsea foi preciso quando era para ser preciso, defendeu quando foi para ser defendido e foi letal quando foi para ser letal, para poder fazer gol. O primeiro gol do Palmer é uma coisa assim que é impressionante, né? Ele antecipa a jogada muito antes, ele tem a leitura de jogo, ele chega antes dos jogadores ali que estão, ou seja, ele chega antes dos jogadores do PSG. Os jogadores do PSG não conseguiram acompanhar o Palmer. O Gusto vem por meio, breca, tenta bater de canhota. Na verdade ele bateu, só que a bola bate no defensor. Depois ele devolve e o Palmer chega sozinho na área, sem ninguém. Por isso que ele antecipa primeiro que os jogadores do PSG, bate colocado e faz o gol. Ali ele não teve tanto tempo para pensar, mas teve o tempo necessário para pensar. Ou seja, virou, vou bater colocado, bateu colocado, gol tirando do Donnarumma, que tem 2 metros de altura. No outro gol do Chelsea, cara, acho que foi onde sacramentou a partida horrível do Nuno Mendes. E a partida ruim do Beraldo e do Vitinha. Por quê? Porque o Nuno Mendes estava lá na intermediária do Chelsea. O corredor ficou aberto pela esquerda. E daí quando o Palmer arranca com ela, o Vitinha era o homem ali para poder desarmar. O que ele fez? Ele vem aproximando do Palmer, ele vem se afastando do Palmer. Quando ele encosta no Beraldo, gera uma dúvida entre os dois. E daí o Beraldo não sabia se ia no Gusto ou no Palmer. Então ele vai no Gusto, enquanto o Vitinha pensa em ir no Palmer. Quando ele pensou, o Palmer já pensou primeiro que ele tomou a decisão. Achou um corredor escancarado, caiu no pé de um cara que é um cara que joga de meio campista ou então de meia atacante, que tem números ótimos, cara. São 91 jogos e 45 gols. Entendeu? Ele acha um espaço, chuta colocado e tira do goleiro.
não tirando o mérito do Palmer, mas é um erro assim que deixar o gol escancarado daquela forma, com um, dois jogadores aqui e outro aqui, você deixar um corredor aberto para um cara que chuta muito bem, cara, assim, poderia ser um jogador normal ali que a chance de ser gol ia ser alta, mas como que tá nos pés do Palmer, não deu nenhuma chance pro goleiro, porque ele chuta colocado muito bem, deixa um canto muito aberto. Então quando você deixa o canto aberto não, o gol totalmente aberto praticamente, o goleiro não sabe se ele vai dar uma pancada no meio do gol, no ângulo colocado, então gerou dúvida até no goleiro. Ou seja, o Vitinha gerou dúvida no Beraldo, os dois embananaram ali, e o Donnarumma às vezes também ficou em dúvida. Porque eu falei, porra, velho, totalmente escancarado aqui, e deu o Palmeiras chuta no cantinho, tira o colocado, abre o 2-0. No segundo gol, a mesma coisa. O Vitinha não tem uma leitura de jogo clara a respeito do João Pedro. A respeito do João Pedro, ele não acompanha o João Pedro, porque ele poderia ter antecipado ali. Eu acho que se ele encostasse no João Pedro ali, por exemplo, talvez o Palmeiras não teria dado o passe, e até o Palmeiras pensar em dar o passe, a defesa do PSG já teria recomposto. E por isso o Beraldo dá o bote, o que ele não era para ele ter feito dar o bote no Palmeiras, era para ele ter parado ali e poderia ter tido uma leitura do João Pedro também, ou então ter falado, ó, Vitinha, marca ali, acompanha ali e tal, e parar ali e pronto, porque o Palmeiras ia ter tempo de pensar. Talvez o Palmeiras ia arriscar de fora, mas o Donnarumma teria tempo para poder defender a bola, teria se ele tivesse batido de fora. Só que o Beraldo antecipa a marcação, vai no Palmeiras, o Vitinha não acompanha o João Pedro, e daí o Palmeiras dá o passe de profundidade e o João Pedro dá uma cavadinha maravilhosa que sobra somente ele, o goleiro, cara. Então foi um erro de marcação do Vitinha, já que ele não construiu durante o jogo por conta do meio campo do Chelsea ter tido uma leitura de defesa muito boa, e o Chelsea foi letal, né, quanto for preciso, né. O jogo não se passa por aí, é óbvio, claro que foram pontos cruciais dos times ali, de ambos os times ali, mas o Robert Sanches também faz duas defesas magníficas ali também, o Donnarumma faz uma defesa incrível também do Dilap também, né. Os goleiros trabalharam bem quando foi para trabalhar. Eu acho que o Robert Sanches ontem brilhou mais do que o Donnarumma e tal, e o Chelsea mereceu ser campeão, porque o Chelsea ele dá uma aula de entendimento técnico, né? O Maresca, que foi impressionante ali. É um time que muitos não... Ou seja, tem uma diferença do PSG, mas não é aquele abismo gigantesco, né? Mas é um time muito polivalente, esse time do Chelsea. A bola passa por três cabeças impressionantes ali, que é o Enzo Fernandes, o Moisés Caicedo. O Moisés Caicedo que tem uma leitura de jogo incrível, um cara que recupera a bola já sabendo o que vai fazer, já dando passe para quebrar as linhas defensivas. E o Enzo Fernandes também é no mesmo esquema aí, cara. E o Palmeiras é incrível o que ele vem fazendo. São, se eu não me engano, 4 jogos, eu acho que 4 ou 3 gols e 2 assistências. E é impressionante, levou com mérito o prêmio de melhor jogador do campeonato. O Beraldo faz uma partida muito ruim. Acho que Vitinha, Beraldo e Nuno Mendes foram jogadores que precisou jogar bem, cara. Eles não jogaram bem. O Dembélé sumiu, desapareceu para um cara que está concorrendo a prêmio de melhor do mundo aí. Eu acho que ele vai ser melhor do mundo mesmo assim. Só que ontem o PSG precisou mais deles quando foi para ser preciso mesmo, cara. Claro que isso não tira o mérito da temporada boa que eles estão fazendo. Não é um jogo de falar, cara, assim, uau, o PSG jogou horrivelmente ruim. Não, cara. Foi uma aula de entendimento do Chelsea mesmo. E a maneira de como gera dúvida na zaga, as chances do adversário fazer gol é alta. Porque muitas das vezes essa questão de pensar, eu vou, não, pode deixar que eu vou, então quem vai? Nesse quem vai, o adversário às vezes tem tempo até para finalizar, escolher o canto para bater, se vai bater alto colocado ou no cantinho colocado, ou se vai tabelar ali. É incrível, isso acontece, cara, até numa bola ali onde eles tabelam muito bem ali, cara. O João Pedro ali, aquele corredor pela esquerda
no primeiro tempo ali, vindo ali, tabelando ali, o João Pedro devolve de letra, Palme bate ali e tal. É muito incrível. Então acho que faltou esse preenchimento ali do Vitinha, ou então voltar mais um homem ali do meio de campo ali para poder ajudar o Vitinha, porque o Palme estava vindo muito por fora da área, cara, assim, muito livre. E os dois gols que ele faz e a assistência é um reflexo muito bem disso daí. Resultado: Chelsea campeão, campeão de todas as competições europeias possíveis, de todos os títulos possíveis, e é um time que merece viver o que está vivendo aí, cara. E eu fui um dos caras que não printava o Chelsea como campeão, apesar de haver possibilidades por ser um time que passou por uma reformulação gigantesca e por estar um pouco distante ali, e por estar um pouco, não muito distante do Chelsea que estamos acostumados a ver aí e tal. E resultado, não tira o mérito de ser uma baita competição do PSG, de ser uma baita temporada do PSG, 4 a 0 no Real Madrid, 4 a 0 na Inter e tal, os 2 a 0 em cima do